multidão perguntou o que se passava, e sabendo que era Jesus, clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus, olha para mim, porque se por um só momento atentares para mim, limpo serei do meu mal. Jesus então disse ver, e logo o cego viu, e o seguindo com a multidão dava louvores a Deus. Por onde Jesus passava, sempre havia no caminho pessoas como o cego a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus, olha para mim, porque se por um só momento atentares para mim, limpo serei do meu mal, limpo serei do meu mal. Teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Quem conhece? Só resta em você, nos poucos amigos, motivos em vão. Viu desacreditado no mundo queimado, por ser o que é. Vai longe de teu pai, pensando e chorando tua falta de fé. Pode ficar de pé aqueles que querem receber a oração. Sair dessa revolta, pensa em volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver o amor antigo, o abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar.
de teu pai, pensando e chorando tuas saudades. Vocês saem dessa revolta, pensa em volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver o amor antigo, o abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho volta lá, oh, volta lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Sempre. Vamos ler o Evangelho de Lucas. Verso 24 até o verso 30. E Jesus, vendo o jovem, capítulo 18. Lucas 18, verso 24, verso 30. E Jesus, vendo o jovem rico assim triste,
disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: bem, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Ó Pai, derrama a luz do Teu Espírito sobre nós, e não deixa que ninguém aqui desperdice a oportunidade deste momento singular e, quem sabe, eterno para alguns aqui. Por favor, revela o entendimento do Evangelho a cada um, porque sem que o Teu Espírito tire o véu do nosso coração, nenhum de nós consegue ver. Agora vem com amor e internece-nos para que vejamos, e quebranta-nos para que enxerguemos, e coloca-nos um coração humilde para que aprendamos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Gente, olhem aqui para mim. Eu vou tentar ser rápido, porque a gente quer gastar tempo juntos, comendo do pão e tomando do cálice. Nós estamos diante de um determinado momento na vida de Jesus em que passa por ele, vem a ele, um moço rico e que carregava dentro de si o zelo da religião dos judeus em relação a ser obediente à lei. Ele pensava em Deus como alguém que poderia ser agradado pelo homem, que poderia ser impressionado pelo caminho humano na terra. E ele também cria que os mandamentos que Moisés dera ao povo de Israel eram mandamentos que poderiam ser observados de ponta a ponta, de modo que o homem se tornasse por si mesmo impecável. E assim, eles diziam, com toda a sinceridade de coração, que aqueles mandamentos que todos nós conhecemos, a saber, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra o dia do sábado para o santificares, honra teu pai e a tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Eram mandamentos que poderiam tornar um homem impecável. E a concepção da religião judaica, como em geral é a concepção da religião, porque religião significa um esforço do homem de se religar pela via de qualquer via a Deus, nesse caso,
pela via da obediência da lei de Deus, se ficaria aperfeiçoado de modo que o homem agradaria a Deus e constrangeria Deus a voltar-se para o homem. E ele imaginava, como todos os seus contemporâneos zelosos da lei, que esses mandamentos tinham o seu pano e a sua perspectiva de observação no comportamento externo do ser humano. Então, ele olhava para si e dizia: eu não faço imagens de escultura, logo eu obedeço à lei. Eu guardo o dia do sábado e o santifico, e nele não deixo que ninguém faça atividade nenhuma, logo eu obedeço à lei. Eu não uso o nome de Deus em vão, aliás, eu nem uso o nome de Deus. Na hora que chega na frase, no ponto em que eu iria falar o nome de Deus, eu digo it e passo. Logo, eu obedeço à lei. Eu honro meu pai e minha mãe, porque eu separo alguma coisa do que eu ganho e os ajudo. Logo, eu obedeço a Deus. Eu não transo com nenhuma mulher que não seja a minha esposa. Logo, eu não adultero e obedeço a Deus. Eu não roubo nada dos outros. Ninguém nunca viu na minha casa objeto algum de ninguém. Logo, eu não sou ladrão e eu obedeço a Deus. Mais do que isso, ninguém pode dizer que eu não tenho uma conduta ilibada. Ser humano algum pode dizer que eu me levantei e dei um falso testemunho contra alguém. Aliás, eu tenho por hábito é não falar nada, é ficar quieto, de modo que ninguém pode dizer que eu dei um falso testemunho, porque eu não dei testemunho nenhum em favor nem contra, muito pelo contrário. Logo, eu obedeço à lei. E esse jovem rico chegou para Jesus perguntando o seguinte: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Perguntando uma pergunta que já carregava em si a resposta presumida por ele. Porque ele já chega aí partindo do pressuposto que para alcançar a vida eterna o homem tem que fazer alguma coisa. Ele não está aberto para uma outra alternativa. De que não há nada a fazer, porque não há nada que se faça que possa realizar o que o intento do fazer pretende. Ele já chega partindo da pressuposição declarada de que há algo que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Portanto, ele já dá a Jesus o caminho. Aí Jesus disse: o caminho que você escolheu é esse? O que a lei diz? Porque a lei é o caminho de quem decide que vai se auto-justificar diante de Deus, que se tornará tão bom que Deus não terá outra alternativa a não ser dizer: chega junto, porque não está dando para deixar você de fora, meu filho. Aí Jesus diz: o que diz a lei? E o homem saiu citando, obviamente, que apenas os mandamentos da relacionalidade, porque ele assumiu que aqueles que diziam respeito a Deus, no contexto em que ele estava, no meio de religiosos judeus tão piedosos, era desnecessário dizer, quase que um absurdo, uma basicalidade ridícula, dizer: eu não faço imagem de escultura. É claro, são os pagãos distantes. Guardar o dinheiro do sábado, é claro que eu guardo. Não tomar o nome de Deus em vão? Boquinha santa essa aqui. Então ele já chega logo dizendo
no plano das tentações imediatas, onde a relatividade poderia acontecer, porque Deus, meu Deus, nessa perspectiva, fica absolutamente inócuo. Basta eu não fazer nada que a minha questão com Deus está resolvida. Ele diz, olha, no adultério, pode perguntar em volta aí, alguém tem uma história para contar? Não, não tem não, né? Ele vai dizendo, no adultério, não roubo, não digo falso testemunho. E para aí, ele cita 4 mandamentos nessa sequência. Honra meu pai e minha mãe. O 5º. E para no 9º, nessa sequência, que começa aí com honra pai e mãe, e só termina com não cobiçarás nada do seu próximo. Ele para antes. Ele para antes. Quem sabe por que ele parou antes? O natural era ele não ter esquecido aquele último. Mas aquele último é perverso demais. Aquele último não deixa ninguém ficar no engano da justificação pela objetividade do comportamento mensurável na história. O último tira tudo do lado de fora, traz tudo para o lado de dentro. O último pega e faz todos os anteriores se transformarem em mandamentos a serem vistos a partir de dentro. Não cobiçarás, a cobiça acontece no íntimo das entranhas, das vísceras, do inominável em mim. Lá, nos bagos do ser, habita a cobiça. E o homem não conseguiu chegar lá. Aí Jesus disse, não conseguiu chegar aí? Não, obviamente que não falou nada disso. Ele parou ali e falou, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aleluia, glória a Deus. Viu, Jesus? Aí Jesus disse, então uma só coisa te falta. Pegou o último mandamento que ele não citou e transformou num dever de casa. Só tem uma coisa que está faltando. Por que tu não vai e vende tudo que tu tens e dás ao pobre? Isso é uma demonstração absoluta de que essa última coisa aí que você não falou está presente não na tua boca, mas nas tuas entranhas, nos teus gestos. Porque quem não cobiça também não possui. Então por que tu não pegas o que tu tens e dás? Aí o homem disse, mas assim o senhor está apelando. E saiu muito triste. O interessante é que quando esse mesmo indivíduo chegou, o texto diz que Jesus, o vendo, o amou, mas não baixou a guarda. Ou é verdade, ou é verdade. Não há nenhuma forma de escamoteamento, de facilitação. Se o assunto é Deus, é Deus. Se o assunto é vida eterna, é vida eterna. Se o assunto tem a ver com a radicalidade da existência, então não vamos brincar. O amou, e porque o amou, não o deixou passar em qualquer que fosse o caminho de auto-engano ou de tentativa de escamoteamento ou de uso teatral, de alguma forma de afirmação de Jesus que o calcasse ainda muito mais perdidamente no seu equívoco de autojustificação. Aí o homem segue. E eis o comentário que Jesus fez, que foi o que nós lemos. Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram
disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Agora olha aqui para mim. Esse jovem rico queria um Deus possível. A maioria de nós quer um Deus possível. Quem é o Deus possível? O Deus possível é o que eu agrado por mim mesmo. O Deus possível é o que não resiste a um conjunto de ritos. O Deus possível é aquele que não resiste a determinadas sequências, frequências, repetições, insistências, demandas ou sacrifícios. O Deus possível é aquele que eu compreendo até onde é possível a compreensão compreender, e quando eu chego a esse ponto limite, aonde a compreensão já não pode compreender, daí Deus também não passa. O Deus possível tem doutrina. O Deus possível diz a priori quando é que bem é bem, quando é que mal é mal, apesar do mundo ser caído e ambíguo, e apesar de que muitas manifestações de bem são feitas por pessoas intentando o mal, e apesar de que muitas ações ruins são feitas no equívoco de pessoas buscando o bem, mas o Deus possível não trabalha com as categorias da paciência que deixa com bondade até que o indivíduo viva o processo e a bondade de Deus o traga ao arrependimento. Não! O Deus possível diz é ou não é. E o homem é que determina quem é e quem não é para o Deus possível. O Deus possível elege indivíduos para falar em seu nome, e sem que seja pela boca daqueles indivíduos, Deus não fala. O Deus possível está limitado em tempo, espaço, hora, agenda, reunião, grupo, ser ungido que manifeste o seu poder. Do contrário, ele não está presente, do contrário, ele não fala, do contrário, ele não tem voz, porque sem intervenção do homem, o Deus possível nada é. Deus possível tem templo. O Deus possível marca a hora de curar. O Deus possível transfere para indivíduos o vaticínio da sua própria vontade, de modo que a grande maioria dos seres humanos servem e obedecem o Deus possível. Deus possível aceita a contabilidade das minhas boas obras versus as demandas dele. A gente chega a um termo, quem sabe até eu bato Deus possível, de tão maravilhosamente extraordinárias que sejam as minhas obras, de modo que por elas eu o seduza. No Deus possível, o homem se salva. No Deus possível, o homem determina. No Deus possível, o homem diz o que Deus pensa. No Deus possível, o homem diz o que Deus fará. No Deus possível, o homem diz o que ele faz por Deus. E sem o que ele faz por Deus, Deus está em estado de abandono no mundo. Deus possível não salva, porque no Deus possível quem se salva é o homem. O Deus possível não cura, porque no Deus possível é o homem que se cura pela sua fé. O Deus possível não se revela, é o homem que o aprende.
Deus possível não ama incondicionalmente, ao contrário, as venetas dele são comparáveis à de um velho absolutamente rabugento e desgostoso da existência. O Deus possível fica severo quando eu estou severo, se torna bonachão quando eu, pela minha sensação de culpa, não consigo extravasar sua severidade e a transformo não em graça, a transformo em indulgência, em relaxamento, porque o Deus possível é feito à minha imagem e semelhança. O Deus possível é aquele a quem eu dou o direito de ser Deus e de estar na vida eterna, mas para quem eu digo, fique tranquilo, porque eu estou chegando. Eu estou fazendo por onde herdar a vida eterna. Não o deixarei solitário, Deus possível. Jesus disse que o Deus possível e a crença nele faz com que a tentativa humana de encontrar a vida eterna seja tão patética quanto a tentativa de um camelo de entrar pelo fundo de uma agulha. O Deus possível não realiza o impossível. E tudo quanto o homem precisa é de impossível. Porque o possível o homem faz. Aí fica o ser humano almejando salvação. É impossível. O beijo de Deus em mim é impossível. A amizade de Deus é impossível. A intimidade de Deus é impossível. Tão impossível como quando eu, nas primeiras semanas de fé, lendo as Escrituras, me aproximei do meu pai com o coração enternecido e disse: papai, eu quero ver a glória do Senhor. E eu lembro do meu pai olhando para mim, e eu chegando e disse: eu quero ver a glória, assim como Moisés, né? Ficar na fenda ali, vendo a glória. E eu não quero que Deus passe de costas, não, eu quero que Ele passe de frente, papai. Aí o papai me disse: meu filho, e para onde iria você? Porque se eu vir a glória de Deus, eu me dissolvo. O Deus possível é avistável. O Deus possível é alguém que nos surpreende todos os dias, a cada manhã e à tarde a gente já esqueceu. No Deus possível não há santificação, só são tarados. No Deus possível não há justificação, só há justicismo. No Deus possível não há obediência, só há presunção. No Deus possível não há segurança, há obtenção. E desde as manifestações mais primitivas de qualquer culto que a antropologia identifique como estando nas raízes mais antigas da civilização humana, até as construções mais abstratas e esotéricas de cultos da nova era, de um extremo ao outro,
tudo que se tem é o Deus possível. Deus possível dos astecas demandava sacrifícios humanos. O Deus possível dos californianos sofisticados e esoterizados já não demanda nada disso, mas continua a dizer que por uma pirâmide, por uma forma, por um cristal, por uma retenção de energia, por alguma outra coisa, eu me qualifico para a transcendência, porque este Deus é o Deus possível. O problema é que o Deus possível não me serve, como eu disse há pouco, porque o meu problema é impossível. E eu não sou rico. Para um rico, disse Jesus, o processo psicológico e espiritual é ainda mais complexo, porque agregue-se a essa presunção de agradar ao Deus possível, com mais ainda o enterramento do coração da raiz das seguranças simbolizadas pelos bens e pelo dinheiro, faz com que mesmo o mais piedoso dos judeus antigos pulasse o último mandamento para não puxar assunto de cobiça. No Deus possível, eu sou camelo enfiando a cabeça pela agulha. Em qualquer que seja o nível e o polo social que eu esteja, porque de fato o que caracteriza essa segurança que se enraiza em alguma coisa não tem apenas a ver com a materialidade de bens e de dinheiro, tem a ver com a necessidade, com a vontade afirmada de autonomia do homem em relação a pensar que ele tem algum outro pé. Se for preciso, se faltar o de Deus, não faz mal, a minha perna boa está no chão e é a minha. Só que tudo que eu preciso me é impossível. Vocês querem ver como me é impossível? A ciência histórica, antropológica, arqueológica, paleontológica e todas essas outras que trabalham com a datação do passado humano, da vida na Terra, nos fazem o seguinte termo de comparação. Eles dizem que se nós fôssemos simbolicamente medir a existência da vida na Terra até o dia de hoje e tomássemos a referência de 1 hora de relógio, 60 minutos, para significar a identificação mais primária de vida na Terra até esse momento, hoje, que nós estamos vivendo, a existência humana teria chegado nessa hora aqui de 60 minutos, nos últimos 10 segundos do último minuto. E nos últimos 10 segundos do último minuto, a gente conseguiu fazer isso. E você tem dúvida se o homem é pecador? Dinossauros ficaram aqui 120 milhões de anos e não fizeram nada. Caiu uma pedra e os bichinhos viraram lagarto ou voaram passarinhos. Melhoraram os dinossauros. Pedrada nele, eles voam. Não ficam pequenininhos. Agora a gente chegou nessa hora, 60 ciclos. E a gente está agora, entra no último minuto, nos últimos 10 segundos, e pegamos o paraíso e transformamos nesta. Você sabe como completa. E você não me venha com essa palhaçada, não.
Você, quem é o palhaço que vai levantar aqui e dizer que está agradando a Deus por si mesmo? Quem é o pervertido, o tarado de Deus? Se enxerga, meu irmão. Você está pensando que o mundo está assim por causa dos outros? Os outros são como eu sou como os outros. Quando Paulo diz lá em Romanos, não há quem faça o bem, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem ande retamente, o coração de todos se desviou, a boca é um sepulcro, a língua é veneno, o ventre é insaciável. Ele não estava falando de ninguém que não fosse eu, não fosse você. E o conjunto de nós se chama humanidade, que não é feita dos outros, entenderam? Agora vai agradar ao Deus do impossível. O único Deus vivo e verdadeiro é o Deus que é, e se aproxime dele dizendo que você mesmo tem a solução para o problema do relacionamento. Diga. Ele vai dizer, então, tem aquela agulha, me passa por ela, que eu estou do lado de cá. Eu estou do lado de cá, ó. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, enfia e passa-me. Eu estou aqui, meu filho, ó, te esperando. Vem para cá com o papai. Deixa tudinho para lá. Você não gosta de mim? Larga tudo e vem. Deixa o teu ego também, vem. Ah, o cara diz, eu sem ego, quem sou eu? Vou chegar lá, o quê? O que eu vou apresentar para o senhor? Tem que pelo menos dizer, eu sou eu, Deus. Aí eu fico assim, igual um camelo, situação do religioso tentando se salvar por suas obras, suas leis, suas bondades, suas filantropias, seu dinheiro, seus virtuosismos, tudo isso é a de um camelo tentando entrar pelo fundo de uma agulha. Essa é a sua situação espiritual, se você está assim. Veja que maneira extraordinária de passar o tempo na vida. Olha que coisa linda. O que você está fazendo, meu filho? Eu estou tentando alcançar a vida eterna. Que coisa sábia. A única coisa que eu preciso fazer é admitir a minha impossibilidade absoluta. Porque quando eu admito a minha impossibilidade absoluta, eu desisto do Deus possível. E quando eu desisto do Deus possível, admitindo a minha impossibilidade absoluta, eu ouço, ante a minha própria pergunta, sendo assim, quem pode ser salvo? E eu ouço Jesus interromper a questão e dizer, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O Deus do impossível começa na minha vida quando o Deus dos possíveis é banido da minha existência. Eu não posso nada, mas o Deus dos impossíveis pode tudo em meu favor. Eu não sei nem o que preciso, mas creio que Ele sabe tudo o que eu necessito. Por isso, eu me abandono na loucura. Creio no Deus dos impossíveis. Ambicionar o que o meu ser deseja, que é ser absolutamente absorvido em Deus, por Deus, na glória de Deus, a começar de já e crescendo eternamente, é uma tarefa que não é para mim. De mim para Deus é como um camelo pelo fundo de uma agulha. De Deus para mim é simplesmente como
a porta que é estreita o suficiente para eu passar. A graça faz essa porta do tamanho e do entalhe, e na forma, e no cabimento, e no caimento, e no aconchego da realidade de cada um no dia da compreensão em fé, do entendimento em fé acerca do que em Jesus está feito. E o que em Jesus está feito é o impossível. O impossível é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo ao mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E é por isso que eu estou aqui, porque a impossibilidade da graça dele me alcançou e me enterneceu, e o milagre do que ele realizou como aceitação, como justificação, como inclusão minha no perdão dele em Jesus, gestou em mim alegria tão grande que saber que eu fui incluído entre aqueles acerca dos quais ele não imputa transgressão no meio do mundo inteiro, e me reconciliei com ele por causa de uma ação dele em meu favor. Isso produziu em mim a vontade de me tornar ministro da reconciliação. Se me tornou insuportável não dizer também isto a você. E que o Deus do impossível, que anular todos os factoides do seu Deus possível, porque o teu Deus possível lhe manterá caminhando numa presunção que não trará paz. O Deus do impossível hoje chamará você para o descanso do coração, aonde não há nenhuma tentativa de passar por nada. Eu não tenho que entrar por lugar nenhum, porque o lugar entrou em mim, e eu só entro no lugar depois que esse lugar de Deus está e entrou em mim. Aí eu entro e saio e acho pastagem. Aí a analogia muda. A do Deus possível me coloca na impossível situação de um camelo tentando entrar pelo fundo de uma agulha. Quando eu creio no Deus impossível, o que eu ouço é: eu sou a porta. Aquele que crê em mim será salvo. Entrará e sairá, entrará e sairá, e achará pastagem. No Deus do tamanho do homem, a porta é impossível para o homem. No Deus do tamanho de Deus, há a porta aonde um homem como eu entra, porque eu não tenho nada nem peso em lugar nenhum, exceto na imensidão da total impossibilidade do meu ser de entrar por qualquer porta que me deixe no ambiente de Deus. Se a porta não se abrir de lá para cá, eu não abro porta nenhuma daqui para lá. Hoje, nesta ceia, eu queria apenas que você decidisse quem é o seu Deus. E com honestidade você olhasse para o coração e perguntasse se esses anos todos você não seguiu, não serviu e não se adoeceu e se neurotizou tentando seguir o Deus possível. Passe a mão na cabeça, vai ver que esse calo todo que está aí, ele está tentando entrar pela agulha, você entendeu? O indivíduo começa a tentar muito, vai criando crosta, emburrece a tentar seguir o Deus possível. A inteligência cresce quando pela fé a gente segue o Deus impossível. Você entendeu o que eu quis dizer? Vamos ficar em pé todos nós? Jesus disse: isto é o meu corpo, que será entregue por amor de vós, resgate de muitos. E ao tomar do cálice, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que será derramado em favor de muitos. E ele entregou seu corpo, entregou seu sangue, porque o Deus possível não derrama sangue, não dá a vida, porque não há nele vida que justifique o mundo inteiro. É o Deus impossível que realiza o impossível do homem, que é receber reconciliação com Deus.
De modo que no Deus possível eu tento agradar a Deus por mim mesmo e apenas adoeço e fico mal na presunção de pensar assim. Na fé no Deus impossível, eu sei que agradar a Deus é impossível para mim, e isso foi realizado por Jesus, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aí eu me enterneço de amor, e o amor de Cristo me constrange, e o constrangimento do amor de Cristo me leva a viver conforme a vontade de Deus, porque a única pulsão do Deus impossível que realiza a graça de Deus em nós é o amor dele. Agora, junto com esses 10 que estão aí com você, parta o pão com cada um. Se ajunte, forma os grupinhos, as rodinhas, parta o pão, cada um coma e diga ao seu irmão o que você desejar dizer. Se não desejar dizer nada, não diga, mas diga com gestos que você está participando com todo o coração. Agora, ministre uns aos outros. Mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pode soltar a mão do seu irmão. E agora, olhando para dentro do seu coração, responda com sinceridade e com verdade. Se você entrou hoje aqui e durante esse período o Espírito Santo convenceu você de que a sua vida estava toda fundada na crença humana do Deus possível, que o Espírito Santo revelou a você uma quantidade imensa de equívocos a esse respeito e afirmou a você que pela graça você já está acolhido. Isto é impossível para o homem, por isso vem de Deus, é dom de Deus. Não vem das nossas boas obras para que ninguém se glorie, mas vem com um poder transformador que nos põe no caminho das obras do amor de Deus em nós. Se você creu que antes era assim, que o Espírito Santo iluminou sua mente e no seu coração surgiu o desejo de seguir o Deus do impossível, ao qual só se segue pela fé. Fé, fé e fé. Então eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui juntinho de mim, atrás dessa mesa. Eu quero orar com você para a gente encerrar. Se esse for o seu caso, se isso aconteceu com você hoje à noite aqui, se houve essa iluminação do Espírito na sua mente, saia e venha até aqui, ao meu lado. Eu queria orar com você agora.
pode vir. Pode vir, venha. Vem em espírito e em verdade. Não importa se você era assistente de anjo na Assembleia dos Crentes, mas se era a construção do Deus possível, do Deus ao qual o homem agrada por ele mesmo. Tanto faz se é sacrifício humano dos astecas ou se é a sofisticação presunçosa das espiritualidades sofisticadas. Se é o homem construindo a sua escada, essa é a construção do Deus possível, que não leva além do que o homem consegue construir, e é nada diante do que eu tenho que alcançar. Eu quero Deus. Deus está para além de mim. Quem quer Deus tem que aceitar que Deus o alcance. Senhor Jesus, quero te agradecer pela luz do Espírito no coração desses queridos. Quero pedir que nunca mais eles se enganem e que daqui para frente eles andem conforme o Senhor Jesus ensina, conforme o Evangelho ensina. E que o coração deles seja habitado por fé e que eles se satisfaçam na tua graça. E que sejam pacificados e que não temam nem viver e nem morrer, nem coisas do presente, nem do porvir. Que não se impressionem com anjos e nem temam a demônios. Porque saibam que no Deus do impossível nós estamos guardados, desde agora, para sempre. Amém e amém.